né, irmãos? Por que um bom samaritano? Porque esse rapaz aqui, ele não tinha nenhuma obrigação de ajudar o seu próximo. Ele não tinha. Ele era um estrangeiro, né? Ele era um estranho. O bom samaritano, ele na Bíblia não era bem visto como um homem de Deus. Só que a Bíblia diz que descendo, meus irmãos, aqui esses 7 homens descendo de Jerusalém para Jericó, a Bíblia diz que esse homem, ele foi vítima de um assalto, né? Ele foi vítima de um assalto, onde os assaltantes roubaram ele ali e deixaram ele quase morto no chão. Jesus está falando isso aqui, irmãos, mostrando uma parábola para o jovem, né, que interrogou ele antes. Você pode ler a mensagem antes, do jovem que veio interrogar, querendo, né, colocar Jesus à prova, e Jesus fez essa parábola para ele. E a Bíblia diz que esse homem está ali no chão, ali ferido, e de repente, quem vem pelaquele caminho? O sacerdote. O sacerdote, meus irmãos, a missão de um sacerdote naquela época era uma missão muito importante. O sacerdote era um homem de Deus. Na verdade, nós conhecemos que o sacerdote era um homem que estava sempre a serviço de Deus na obra do Pai. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande. Só que a Bíblia diz que quando ele passa por aquele caminho, que ele vê o seu companheiro ali, seu próximo ali ferido, a Bíblia diz que a obrigação dele era de chegar junto e acolher aquele rapaz. Aleluia! Né? Só que ele fez o contrário. Ele desviou o seu caminho, fez de conta que não estava vendo e foi embora. Não demorou mais um pouco, agora vem o levita. A Bíblia diz que vem outro moço, né, que era um levita, né, que adorava a Deus no templo, que estava vindo ali. E a Bíblia diz que aquele levita, quando viu aquele homem morto, irmãos, ali quase semi-morto ali, todo ferido, ele, em vez de ajudar, também ele fez igual o sacerdote. Fez de conta que não estava vendo e foi, cortou o caminho, foi embora. Só que de repente a Bíblia diz que agora aparece, né, este samaritano, que não tinha nenhuma função na casa de Deus, não era servo de Deus, era um estrangeiro. Mas a Bíblia diz que quando ele chega perto daquele homem que avista aquele moço ferido, a Bíblia diz que ele desce do seu animal, vai ali e se compadece daquele moço, ajuda ele, leva ele, coloca ali na hospedagem ali e cuida daquele homem. Né, meus irmãos? O que nós aprendemos com isso? Que nós que somos, aleluia, servos de Deus, servos de Deus, a gente, aleluia, temos, aleluia, esta obrigação, né, pastor, de fazer, aleluia, o que o estrangeiro fez. É obrigação nossa, é missão nossa, né? E nós, aleluia, receber os irmãos, ajudar os irmãos, né? Só que a Bíblia diz que esse moço, ele fez a diferença quando ele, aleluia, não devia fazer, ele fez. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que naquele grande dia, quando nós estivermos diante do Pai, a Bíblia diz que naquele grande dia vai ser um dia de muita surpresa. Por que muita surpresa? Porque muitos vão chegar diante do Pai e vão dizer: Pai, em teu nome eu expulsava os demônios, em teu nome eu curava os enfermos, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele vai olhar e dizer: meu filho, eu não te conheço. Poxa, mas eu fazia tudo isso, realmente fazia tudo isso. Aleluia. Mas o necessário e importante você deixou de fazer, eu imagino, né? O principal você deixou de fazer. Naquele grande dia, eu tive muita surpresa. Tem pessoas que julgam muito por aparência, tem pessoas que julgam muito o seu companheiro. Você sabia, irmãos, que nós que servimos a Deus, nós que conhecemos a verdade, nós não podemos desprezar nenhum mendigo, ninguém. Se o mendigo chegar até você, você dê atenção para ele. Dê atenção para ele, porque o próprio Jesus, ele pode se passar pelo mendigo para chegar junto de você para ver a sua reação. É verdade. Então muitas das vezes a gente olha pela aparência, eu fulano de tal, sabe, começa a julgar, e nós não podemos fazer isso. Jesus, meus irmãos, ele sempre, quando o seu ministério terreno, Jesus, ele nunca parou, irmãos, para atender ou conversar com um cidadão de bem, que tivesse condições, a não ser que eles fossem até Jesus. Mas você vai ver Jesus parando para falar com a prostituta, Jesus parando para falar com o cego, com o leproso. A missão de Jesus foi essa na terra. Veio para os necessitados, ele veio para atender os necessitados. E muitas das vezes nós queremos, aleluia, ser melhor. Eu tenho uma vida financeira abençoada, então eu não posso me misturar. Tem pessoas que acham que porque tem um carro dentro da igreja, eu não posso me misturar, eu tenho que ser diferente. E não é por aí, meus irmãos. Você veja que às vezes os de fora, né? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Nós vemos que esse aqui, ele foi prudente, ele fez a coisa certa. Os demais que deviam fazer não fizeram.
né? Jesus foi uma pessoa, irmãos, que ele veio para cumprir uma missão na terra, uma missão que nenhum de nós seríamos capazes de cumprir. Jesus, ele cumpriu, mas ele em todos os momentos, ele fez a diferença, ele mostrou a diferença. Eu lembro muito bem, uma certa vez, Jesus estava em um determinado lugar e chegou dois dos seus discípulos, Pedro e João. E como eles eram, aleluia, caminhavam com Jesus todos os dias, eles achou, irmãos, que podia fazer o que eles fizeram. Eles passaram em um certo lugar e tinha um moço ali, endemoniado. E aquele moço estava ali em possesso e tinha outro rapaz tentando ajudar, expulsando o demônio daquele que estava ali em possesso. E a Bíblia diz que Pedro e João, eles proibiram. Chegaram até aquele moço e disseram: olha, você não pode fazer isso. Tentaram impedir o que o homem de Deus estava fazendo. E quando eles chegaram até Jesus, falou: mestre, nós estávamos ali e tinha um rapaz ali expulsando um demônio ali em teu nome e nós proibimos. Nós proibimos. Jesus falou assim: não era para ter feito isso. Ou seja, eu ando com Jesus, então eu não posso me misturar. Eu sou com Jesus, então eu posso, ou eles não podem. Jesus falou para ele assim: olha, aquele que não é contra nós é por nós. Se ele estava expulsando o demônio em meu nome, então ele é do nosso lado, ele é nosso. Não era para ter feito isso. Aleluia! Glória a Deus. E por diversas vezes Jesus chamou a atenção, meus irmãos, dos discípulos, por causa disso. Porque eles andavam com Jesus, diziam que eram cristãos, e eles queriam ser melhor, eles queriam não se misturar com os demais. A Bíblia diz, aleluia, no livro de Mateus 15, 21, que Jesus ali, ele veio contar a história de uma mulher estrangeira, uma mulher que não era israelita. Mas aquela mulher estava, irmãos, passando uma situação difícil. A Bíblia diz que a filha dela estava endemoniada dentro da casa, quebrando tudo. E aquela mulher vai atrás de Jesus gritando: Senhor, socorre. Senhor, tenha misericórdia da minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que ela clamava dessa forma. E a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram, tomaram a frente e disseram: mestre, despede ela. Manda ela embora porque ela está incomodando. Olha só, irmãos, os discípulos que andavam com Jesus, olha a reação deles. Eles podiam chegar e dizer à mulher: vem cá, mestre, essa mulher está precisando, ó, ajuda ela, mestre, cura ela. Era a missão deles, a obrigação deles. Mas eles fizeram o contrário: Senhor, manda ela embora porque ela está incomodando. E a Bíblia diz que Jesus, irmão, chega para aquela mulher, ela se ajoelha perto do Senhor e pede misericórdia. O Senhor socorre, ela pede socorro ao Senhor Jesus. Né? E ela não era israelita, né? É por isso que Jesus até falou para ela assim: olha, não é certo pegar os pães dos filhos e dar para um estranho, né? E ela falou: Senhor, eu sei, mas os estranhos também merecem comer do resto que sobra. Ela foi humilde. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ela, irmão, disse: olha, mulher, grande é a tua fé. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A filha dela foi liberta através da sua fé. E era uma estranha. Então o que nós aprendemos com isso é que as pessoas, irmãos, nós que servimos a Deus, nós somos o exemplo, nós somos exemplo de Cristo, nós temos que ser o exemplo dele, temos que atender a todos sem igualdade, sem fazer acepção. E a gente vê hoje muitas pessoas fazendo acepção, a gente vê aí fora, irmãos, no dia a dia a gente vê a igreja do Senhor, ela cresceu muito, a igreja na terra, graças a Deus por isso, mas só que as pessoas estão esquecendo do amor, irmãos, do amor. Se você for ver a história da igreja, a igreja inicial, a igreja primitiva, você vai ver lá em Atos 4, 32, vai falar da história primitiva, dos primeiros cristãos da terra. Aí nós que estamos aqui hoje, temos que seguir o exemplo deles, porque eles deram um exemplo de verdadeiros cristãos, meus irmãos. A Bíblia diz que em Atos 12, 4, você vai ver lá, 32 em diante, você vai ver a história lá, diz que eles não tinham nada em comum. Pastor, os apóstolos daquela época, eles tinham uma casa, eles não diziam: essa casa é minha, não, é nossa. Eles não tinham nada deles mesmos, tudo que eles tinham era da igreja, do povo, da sociedade. Glória a Deus, aleluia. Você vai ver alguns deles ali, eles venderam a propriedade, teve alguns que vendeu e doou para os irmãos. Falou aqui no pé dos apóstolos: aqui ó, dinheiro aqui ó, isso aqui é para ajudar os irmãos que estão precisando. Olha o amor que eles tinham pelas pessoas. Agora imagina hoje, no dia que nós vivemos, será que acontece isso, pastor? Chegou, você vende sua casa no valor de 200, 300 mil reais e vai chegar lá até o pastor e fala: pastor, dinheiro aqui é para você ajudar os irmãos que estiver precisando. Ele vai falar que vai ajudar, mas você virou as costas, será que vai ajudar mesmo?
aquele valor todo, aquele alto valor, vai para os irmãos. É verdade. Então você veja, irmãos, que hoje o dinheiro ele não é tudo. O dinheiro tem corrompido muitos líderes religiosos, né? Muitos líderes de igrejas grandes, aí a gente vê que tá virando um escândalo, as pessoas, sabe, irmãos, não tem vigiado, né? E a gente não pode se corromper com isso. A gente que serve a Deus, nós temos que ser humildes, simples e ajudar os nossos irmãos. Tem pessoas dentro das igrejas, vou falar assim, as igrejas grandes aí, que tem pessoas, membros passando necessidade, pastor filho, né? Pastores de necessidade, pessoas que estão com a conta atrasada, pessoas que estão com o aluguel atrasado, e pessoas fiel a Deus na fé, mas está precisando. E às vezes a igreja não procura saber, irmão, você está bem, como é que você está precisando, porque é obrigação da igreja. Na época a igreja fazia isso, a igreja primitiva era isso, ninguém tinha nada, necessidade de nada. Todos eles, se tinha para mim, tem para você. Todos, irmãos, ali viviam aquela união, aquele amor. Então, meu irmão, nós temos que se espelhar nesses homens de Deus, se espelhar em Jesus que fez toda a diferença. Porque se a gente não se espelhar na palavra de Deus, irmãos, a gente se corrompe, a gente começa a fazer as coisas segundo a nossa vontade, as coisas da carne, e a gente pode ser decepcionado diante de Deus. Chega naquele dia de dizer, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, mas o principal, filho, você não fez. O principal você não fez. Lembra daquela passagem que fala, o Senhor fala assim, olha, quando tive fome, né, me desse de comer. Quando tive nu, me vestiste, né, estive doente, me visitaste. Então tudo isso, irmão. Mas Senhor, quando que eu fiz isso? Quando fizesse aos meus pequeninos, eu me fizesse. Se você ajuda alguém que está com fome, você está ajudando o próprio Deus. Aleluia. Se você ajuda alguém, visita alguém que está necessitado, faz uma oração para alguém que está doente ali na cama, você está visitando o próprio Deus. Tudo isso vai ser lembrado naquele grande dia. Tudo isso. Aquele que ajuda, tem um provérbio que Salomão ele chega a dizer, que aquele que ajuda o pobre, ele empresta para Deus. Você já viu isso? Aquele que ajuda o pobre, empresta para Deus. Aleluia. Como pode isso, irmão? Mas se você faz alguma coisa pelo seu próprio, seu irmão, irmão, eu tenho só vou dividir, divida. Eu tenho duas, eu vou dividir, divida. Não faço, não queira só para você. Ajude o seu irmão, porque é dessa forma que nós vamos ganhar o céu, meus irmãos. É dessa forma. Tem pessoas que assim, eu estou na igreja todo dia, irmão, eu estou a semana toda na igreja. Irmão, eu sou fiel no dízimo, eu sou isso, aquilo. E acha que isso vai salvar ele. Engano, irmãos. Eu tenho 30 anos de igreja, ministério, naquele grande dia, minha salvação está garantida. Pior loucura que a pessoa pode fazer, pensar. Você não vai ser salvo por isso. Verdade, Jeová, De maneira aleluia. nenhuma. As suas reações, aquilo que você tem dentro de você, isso conta muito. Então, por isso que eu falo assim, seja humilde, seja simples, né? Tem pessoas dentro das igrejas hoje, às vezes, pessoas, senhorinha, eu vejo, pessoas que não sabem nem falar perto do microfone, não sabem nem ler uma palavra, não sabem, tem pessoas que não sabem ler, tem pessoas que não sabem nem louvar a Deus. Aí muitas pessoas deixam de lado aquelas irmãzinhas, não, aquelas coitadinhas ali, coitadinha, não sabem que essa daí faz a diferença. Aleluia. Glória a Deus. E as irmãzinhas que Deus está vendo tudo a sua história. Amém, meu Deus. Oh, glória. Irmão, eu lembro de um testemunho de um pastor famoso, que ele já partiu para a glória, mas esse pastor, ele teve uma visão, um arrebatamento, você chegou a ouvir já? Eu não lembro se foi o pastor, eu esqueço o nome dele agora, mas ele teve uma